Olá! Na videoaula de hoje, nós vamos falar sobre a nossa última unidade da disciplina de materiais de construção civil 1. Tá? Na verdade, seria a penúltima, né, que fala sobre materiais betuminosos, porque teria uma unidade a mais, seriam novos materiais, mas esses novos materiais nós já acabamos conversando em unidades anteriores, como a parte de polímeros, é um novo material. A gente falou sobre, brevemente, na parte de polímeros, sobre aditivos para concreto, né, nós falamos brevemente. Então, essa parte de novos materiais, eu prefiro deixar que seja lecionada em materiais de construção civil 2, porque tem uma unidade específica sobre aditivos químicos, né, utilizados para você modificar, melhorar, alterar alguma característica do concreto e da argamassa, né, que são as duas principais misturas utilizadas em estruturas, né, para construções, tá? Então hoje nós vamos falar sobre vai ser essa videoaula sobre materiais bioluminosos, vão ser duas partes. A parte 1, que eu vou falar hoje, sobre os conceitos gerais, sobre as primeiras algumas propriedades, e a segunda parte, para a gente complementar essa representação das propriedades dos materiais betuminosos. Tá? Esse material betuminoso é aquele, ele vem do petróleo, geralmente, tá certo? É aquela pasta preta, né? Que o petróleo ele é preto. E esse material betuminoso ele é muito utilizado na construção civil. Em que áreas? Na parte de pavimentação, através da utilização do CAP, que é o concreto asfáltico de petróleo, e na parte também de sistemas de impermeabilização, que você utiliza a manta asfáltica, né? Para poder você impermeabilizar lajes de cobertura, para você impermeabilizar a parte de áreas molhadas, né? Como varandas, banheiros, cozinhas, para você impermeabilizar também a parte de piscinas, tá certo? Que você tem que fazer a aplicação dessa manta asfáltica aquecendo, né? Com um maçarico e fazendo a aplicação da manta. Então, a manta asfáltica ou a emulsão também, ela vem derivada do petróleo, é o que a gente considera também, além do concreto asfáltico, né, que é utilizado em pavimentação, é o que a gente chama desses materiais betuminosos. Então, essa unidade, ela é dividida numa parte introdutória, na classificação desses materiais, na apresentação do cimento asfáltico de petróleo, que a gente chama de CAP, no asfaltos diluídos e nas emulsões asfálticas que a gente utiliza principalmente para sistemas de impermeabilização. Então, os materiais betuminosos, essa palavra asfalto, né, ela é uma palavra que vem do latim, que ela quer dizer que é um material que ele se esparrama, né? Ele tem a propriedade de esparramar com facilidade e ele tem uma propriedade de ser aglutinante, né? Ou seja, ele vai se juntar depois, tá? Aglutinar, ele vai colar, né? É um material aglutinante firme, estável e seguro. Tá? E esse material betuminoso, como é que ele vem? Do petróleo, que o petróleo ele vem de fósseis, né? Ele é um dos materiais mais antigos utilizados na indústria da construção civil, da construção pelo homem. Então, o material betuminoso, a principal origem dele, como eu falei, ele vem do petróleo, tá? O petróleo é um composto de natureza orgânica, que ele vem dos fósseis, né? Ele é resultante dessa ação das bactérias sobre organismos, tá? Há uma determinada combinação, ação combinada de pressão e temperatura, e eles resultam em hidrocarbonetos geralmente. Então, esse material betuminoso, a origem dele vem do petróleo, que vem desses materiais fósseis, né, que são de natureza orgânica. Então, os principais registros da história, tá, sobre a utilização de materiais betuminosos, ele vem desde a da Grécia, da Mesopotâmia e dos romanos, né, como impermeabilizantes, tá certo? No Egito, para mumificar as múmias, também utilizava esses materiais betuminosos, tá? Bolas de fogo na Grécia, essas bolas de fogo era nas lutas, né, nas guerras que tinham, então eles atiravam essas bolas de fogo, a gente vê muito em filmes, né? Retratando, Ben-Hur tem isso, tem o outro também, Cavalo de Troia, você também vê, né? Essas bolas de fogo. E também como poder de aglutinante, tá certo? Para construir, por exemplo, aquelas pirâmides, tá? Dos Incas, né? Eu sempre confundo o Inca ser no Peru ou no México, mas o Inca é no Peru, os maias é que são no México, tá?
construir a parte de Machu Picchu, né, ele utilizou muito esse material betuminoso para ser aglutinante para fazer as construções. Você vê como a argamassa como cola, né, para unir os blocos de pedra. Então, material betuminoso, tá, que ele chama esse betume, tá, é um elemento aglutinante ativo, né, ele aglutina, ele cola, é uma mistura composta de hidrocarbonetos pesados vindos do petróleo. Eles são solúveis num produto químico chamado bisulfato de carbono, e ele tem a capacidade de aglutinar, de colar os agregados, tá? Seja a brita, por exemplo, você tem um concreto asfáltico, o CAP de petróleo, se você for olhar na pavimentação, ele tem, você pode colocar pedaços pequenos de pedra, que é a brita, para formar esse concreto asfáltico. E aí é um pavimento de uma qualidade superior do que só você colocar o asfalto, que aquele é o preto convencional, né? Então, quais são os tipos de ligantes asfálticos? Você tem o cimento asfáltico de petróleo, que é o CAP. Você tem o asfalto diluído de petróleo, que é aquele preto convencional, que é o ADP. Você tem as emulsões asfálticas para poder fazer impermeabilização. Você tem os asfaltos oxidados ou soprados, asfaltos modificados e agentes rejuvenescedores. Esses são os tipos de ligantes asfálticos mais utilizados. O asfalto, ele pode ser de origem natural, mas geralmente ele vem da origem do petróleo, né, que é o cimento asfáltico, o asfalto diluído, que é aquele preto, né, que a gente vê muito aqui na aplicação de pavimentação aqui em Fortaleza. Tem a emulsão asfáltica, como eu falei, para sistema de permeabilização, e os asfaltos modificados, e você também tem o alcatrão, que é a classificação dos materiais betuminosos. Aí aqui você tem um organograma falando sobre esses ligantes betuminosos, né, que pode ser o natural, pode ser através do petróleo, pode ser do alcatrão, tá? Aí você tem aqui, por exemplo, do petróleo, você vai ter o cimento asfáltico, aí tem o concreto asfáltico de petróleo 30/45, 50/60, 85/100, o 150/200, né, que depende da resistência que ele consegue, da carga que ele consegue absorver, tá? Você tem o asfalto diluído, né? Você tem a emulsão asfáltica, tá certo? E aí tem essa aqui, o organograma desse esquema de ligantes betuminosos. Então, os alcatrões, que material betuminoso é esse? Ele vem do petróleo? Não, ele vem da destilação do carvão, ele é resultante da fabricação do gás e do coque, tá? E ele tem algumas diferenças com relação ao asfalto que vem do petróleo. Ele tem uma maior adesividade, ele cola mais fácil, ele tem a menor suscetibilidade térmica, ele não varia muito termicamente, ele é menos estável, ele é mais rápido o envelhecimento dele, ou seja, ele é menos durável. O asfalto, ele tem uma consistência variável, a cor dele geralmente ela é uma cor escura ou negra, né, aquele preto. Ele é proveniente de jazidas ou do refino do petróleo, o principal constituinte dele é o betume. Então, os asfaltos, com a principal finalidade do asfalto, ele ser aglutinador, ou seja, ele aglutinar os agregados, né, colar os agregados. Ele tem uma finalidade de ser impermeabilizante, de ser um material que dê uma boa flexibilidade para aplicação, tem uma boa travabilidade, geralmente ele é bastante econômico. Se você comparar com o pavimento todo de concreto, o pavimento utilizado feito asfalto, ele é mais barato, tem um custo menor do que o pavimento de concreto. Mas o asfalto tem uma durabilidade menor. O pavimento de concreto tem uma durabilidade em torno de 30 anos, por exemplo. E tem uma capacidade de absorver carga, de transporte de carga mais pesada a rodar, ele é melhor no pavimento de concreto. Os asfaltos naturais, eles são provenientes dos óleos de petróleo, que é o fluoro da superfície, né, e pela ação do sol e vento, tá? Geralmente você encontra esses asfaltos naturais, são as rochas asfálticas, que são os calcários betuminosos, ou são impurezas minerais, que são as areias betuminosas, são os lagos de asfaltos, tá? Os asfaltos de petróleo, ele vem do processo de destilação fracionada do petróleo, eles são isentos de matéria mineral, tá? Geralmente o petróleo representa de 10 a 70%, tá? E esse processo de refinação depende do tipo de petróleo e do rendimento em asfalto que você deseja.
Então, os asfaltos de petróleo, você pode ter o boscão, o bolchaqueiro, o árabe médio e o árabe leve. Aí aqui tem a densidade e o resíduo de betume presente em cada um desses tipos. Né? O árabe médio, a densidade é 0,891 e ele possui 34% de betume presente nele. O árabe leve, ele tem a densidade 0,858, 19% de betume, e o boscão é o que tem a maior densidade, é 1, né? E a quantidade de betume 79%. O rendimento do concreto asfáltico para o petróleo, tá certo? Ele depende do tipo, né? Tem aqui o rendimento dele, boscão, borraqueiro, o médio, né? E o lago médio, tá certo? Aqui você tem as quantidades, tá certo? Ó, asfalto, gasóleo, óleo diesel, querosene e o gás de gasolina, tá? É o rendimento do concreto asfáltico, petróleo, tá certo? Aqui é um gráfico representando. E o asfalto de petróleo, quais são os processos de obtenção dele? Pode ser um processo através de vaporização, um processo de condensação, um processo de fracionamento e um processo de destilação a vácuo. Aqui é um processo de fabricação do cimento asfáltico, né? Como é que ele é produzido, tá certo? Ele vai da extração do petróleo, depois ele passa pela refinaria, aí tem os 3 tipos de destilação, processo de destilação, leve, o médio e o pesado, tá certo? Depois ele vai para processamento como emulsão e aí você tem o cimento asfáltico. O processo de obtenção, se for um tipo de petróleo pesado, o tipo de destilação tem que ser a vácuo. Se for um tipo de petróleo médio, o tipo de destilação tem que ser pressão atmosférica mais a vácuo. E se for um tipo de petróleo leve, ele vai ser, o tipo de destilação vai ser pressão atmosférica mais vácuo mais extração final. Aí aqui você tem, né, o esquema para a produção do asfalto, tá certo? Da produção, primeiro é o esquema do processo de petróleo pesado, depois o segundo é o processo de petróleo médio e o terceiro é o processo de obtenção do petróleo leve. Aqui a produção do asfalto, ele pode ter 2 estágios de destilação, tá certo? Você tem o primeiro estágio através da torre atmosférica, o segundo estágio através da torre de vácuo, tá? Mostrado nesse organograma, né? Que aí você vai ter a fabricação de diversos produtos, né? Do que vem do petróleo, tá? Você pode ter a nafta leve, nafta pesada, o querosene, a fabricação do óleo diesel, a fabricação, se você vai para o sistema a vácuo, você vai produzir o gasóleo leve, o gasóleo pesado e o asfalto, tá? Na destilação leve, você vai obter o GLP, que o gás combustível leve, tá? Para automóveis, né? Você tem o querosene e o óleo diesel, tá? Quando você tem a destilação a vácuo, você vai ter a gasolina, né? O gasóleo leve e pesado e o concreto asfalto de petróleo, que é o asfalto em si. O cimento asfalto de petróleo, ele é derivado do petróleo, como eu falei, que é utilizado como principal ligante dos agregados minerais, tá certo? E ele é material semissólido, de cor marrom escura, tá? A preta, né? Geralmente é o preto que você vê mais. Ele é um material impermeável à água, ele tem uma boa viscosidade, ele é pouco reativo e ele tem propriedades adesivas e termoplásticas. Esse concreto asfáltico de petróleo, que é o CAP, qual é a constituição física dele, ou química, né? Ele é formado principalmente por hidrocarbonetos e fracionamento de éter ou heptano, tá certo? Se for uma fase dispersa ou insolúvel, ele é o asfalteno, se for um dispersante solúvel, é o malteno, tá? E os hidrocarbonetos são as naftas aromáticas, né, geralmente. Esse concreto asfalto também ele tem os asfaltenos, que ele é composto de 5 a 30%, que ele tem uma cor negra, tem um alto peso molecular. Os maltenos, ele tem uma cor marrom escura e uma composição que vem de resina e óleos. Geralmente, quais são as propriedades desse concreto asfáltico para pavimentação? Ele tem propriedades adesivas, né? Ele é um adesivo termoplástico.
ele é impermeável à água, ele é quimicamente pouco reativo e ele tem um comportamento viscoelástico relacionado à sua constituição e também à variação térmica, tá? Tráfego rápido, ele tem comportamento elástico, tráfego lento e comportamento viscoso. Além disso, ele tem um comportamento reológico, né? A reologia dele, você vai sempre estudar as relações de tensão e deformação. Ele tem esse comportamento viscoelástico que a gente falou, e ele tem um modo de rigidez que depende de como você vai aplicar a carga na aplicação dele, da duração, da temperatura e da constituição físico-química. Geralmente, o asfalto ele tem um comportamento viscoelástico, e aí vai depender muito da temperatura, tá certo? Dessa correlação entre tempo e temperatura. Se for temperatura de 60 graus centígrados, ele vai estar líquido em até 1 hora, tá certo? E se for temperatura em torno de 25 graus, ele vai estar totalmente líquido em 10 horas. Além disso, ele tem um comportamento elástico, que as deformações são recuperáveis quando você... Porque qual é o comportamento elástico? É aquele que você aplica a carga, o material se deforma e depois que você retira a carga, ele volta ao seu estado natural, então ele tem esse comportamento elástico, as deformações são recuperáveis ao cessar a aplicação do esforço, e ele tem um comportamento viscoso, ou seja, que as suas deformações eles vão aumentar de acordo com o aumento da carga que você está aplicando sobre o material, ou o aumento do esforço externo. Esse cimentação de petróleo, ele tem alguns ensaios que podem ser feitos neles, tá? O primeiro ensaio é o ensaio de penetração, que ele vai avaliar a consistência do teu asfalto, tá? Que é a resistência a fluir, dependendo da temperatura, tá? Esse ensaio é uma medida de penetração de uma agulha padronizada, né? Essa penetração é medida em milímetros, tá certo? Tá? Feito dentro de um recipiente, né? A uma temperatura de 25 graus centígrados, geralmente, tá certo? Esse ensaio de penetração tá aqui ilustrado, né? Se você tem uma penetração menor do que 20 milímetros, é um asfalto quebradiço. Se você tem uma penetração acima de 50 milímetros, é para climas mais frios, né? E de acordo com essa penetração ao ensaio feito a 25 graus, você tem a classificação desse cimentação a petróleo. Ele pode ser 30/45, 50/70, 85/100 e 150/200. Quanto maior a penetração, tá certo? Mais mole é o teu asfalto. Então, aqui é o equipamento, né, mostrado, tá certo? Como é que você faz o ensaio de penetração. Tá aqui o recipiente com o asfalto dentro, aqui a agulha, né, penetrando, tá certo? A amostra tem que estar sempre a 25 graus centígrados. Outro ensaio que é feito no CAP é o ensaio de viscosidade, que vai avaliar a consistência desse material. Quanto maior for a viscosidade, mais duro é o teu asfalto. Uma viscosidade baixa indica que temperaturas de trabalho mais baixas é melhor para a mistura com os agregados, e a viscosidade alta você pode ter uma segregação mais elevada e vai ter problemas de fadiga desse material, ou seja, o asfalto vai ser menos resistente. O ensaio de viscosidade, tá? Ele é feito através desse equipamento aqui da foto, né? Que você pode, para poder você garantir o bombeamento é necessário apagar de bombeamento desse concreto asfáltico. Você também é necessário para definir a temperatura de usinagem e de compactação desse asfalto, tá? E ele também é necessário para determinar o tempo de escoamento em tubos e orifícios calibrados, tá? Esse ensaio de viscosidade, principalmente quando você vai bombear, tá? O teu concreto asfáltico, né? Da tua usina, tá certo? Da tua plataforma, tá? Geralmente você tem a viscosidade também feito pelo ensaio de Furol, Seibold Furol, que é um ensaio que faz a medida em segundos para o asfalto fluir em um determinado orifício. A temperatura pode ser a 177 graus centígrados, 135 e 60 graus centígrados, tá? E ele vai preencher esse frasco de 60 centímetros cúbicos, né? Que é chamado de viscosímetro. A viscosidade desse Seibold Furol, tá? Quer dizer que quanto maior a viscosidade, mais duro é o teu material. Uma viscosidade baixa, você tem temperaturas de trabalho mais baixas, é melhor mistura com os agregados. E uma viscosidade alta, você vai ter problemas de fadiga com o material e uma
tendência à segregação dos agregados maior. Aqui você tem um gráfico, tá? Mostrando as temperaturas de trabalho das misturas asfálticas para o cimento asfáltico de petróleo para o CAP, tá? Quanto maior for a temperatura, né, você vai ter a diferença das viscosidades, tá certo? Que é o que mostra aqui, né, no gráfico. E esse cimento asfáltico, quer dizer, a temperatura de aquecimento do concreto asfáltico de petróleo vai ser a temperatura 3 mais 4 por 2. A temperatura adequada para o aquecimento dos agregados vai ser essa temperatura do cimento asfáltico de petróleo mais 13 graus. E a temperatura de espalhamento da mistura asfáltica, ele vai ser as duas primeiras temperaturas divididas por 2, a soma, né, a média aritmética. Aí, esse cimento asfáltico, tá certo? Ele tem também o ensaio de viscosidade absoluta, que é o tempo para determinado volume de asfalto fluir numa certa altura em um tubo capilar. Aí você pode classificar ele em CNP 2086, CAP 7, CAP 20, CAP 55, e depende dessa unidade chamada de POS, que é 1 grama por centímetro vezes segundo, tá? Essa viscosidade absoluta, que é a classificação. Né? Essa viscosidade capilar a vácuo, ela é medida sempre a 60 graus, é o ensaio de classificação brasileira do cimento asfáltico, tá? Que foi até 2005, ela é normatizada pela norma ABNT NBS 5847 e ele é a medida de consistência, tá? Você pode também ter o viscosímetro rotacional, que ele vai medir as propriedades relacionadas ao bombeamento e à estocagem desse concreto asfáltico. Ele é regido pela norma ABNT 15184/2004 e pela norma da Sociedade Americana de Testes de Materiais D 4402 de 2002. Os principais resultados desses ensaios é o comportamento do fluido, da viscosidade versus a taxa de cisalhamento e a tensão, cisalhamento, a viscosidade dinâmica e o gráfico de temperatura e viscosidade. Aí aqui é o viscosímetro rotacional, né, do exemplo do equipamento. E o terceiro ensaio que você pode ter no concreto asfalto é o ensaio de dutibilidade. Esse ensaio ele vai medir a propriedade desse material se alongar sem sofrer o rompimento, tá? A dutibilidade alta quer dizer que ele está mais suscetível à temperatura, e a dutibilidade baixa são asfaltos que são muito deteriorados ou oxidados com facilidade. Então, essa foi a parte 1, materiais bituminosos. Nossa próxima videoaula vai ser sobre a parte 2 desses materiais.